O autoexame da mama, na verdade, a gente, né, o Ministério da Saúde, ele fez uma modificação, a gente fala como autoexame o autocuidado da mulher, né. Então, porque o autoexame em si, só ele, por si, ele não detecta, né, o câncer de mama, o nódulo em si. Ele não vai, no caso, deixa eu cortar aí um pouquinho, deixa eu só pensar. Ele não vai substituir, a gente fala, o exame clínico das mamas com um profissional. Então, todas as mulheres que a gente ensina o autoexame da mama, a gente tem que falar para ela que é autocuidado. Ela cuidar do próprio corpo, ela conhecer o próprio corpo, né. E o autoexame da mama, que a gente fala que hoje a gente fala conhecer o próprio corpo, como que ele deve ser feito? Mensalmente, tá. Ele é mensalmente, só que as mulheres, por exemplo, que a gente fala que ela está no ciclo dela reprodutivo, o período que ela reproduz, né, eu digo antes da menopausa, a gente é recomendado, né, a gente sempre fazer ele de 7 a 10 dias após a menstruação. Ou seja, menstruou hoje, ela conta 7 dias até 10 dias e ela vai fazer esse autoexame da mama, como a gente falou, para conhecer o próprio corpo. Por que que é recomendado que a gente fala de 7 a 10 dias? Porque se ela estiver no período próximo de menstruar, a mulher, devido modificações hormonais, ela incha um pouquinho. E acontece que a mama, às vezes, encontra alguns gangliozinhos e ela pode confundir, que a gente fala como um nódulo, né, algo relacionado a câncer de mama. Por isso que é de 7 a 10 dias, é o período correto para ela poder se examinar. É diferente daquelas mulheres que passaram pela menopausa, né. Quando a gente fala da mulher menopausada, ela não tem mais a menstruação. Então ela escolhe um dia do mês. A gente recomenda como? Ah, eu hoje, por exemplo, é dia 10. Eu vou fazer todos os meses, também feito mensalmente, sempre no dia 10. Lembrando que a recomendação que a gente fala do exame da mama não vai substituir o profissional, né. Realmente ela vai reconhecer o próprio corpo e se ela como ela conhece o próprio corpo, se ela fizer isso mensalmente, e ela perceber uma alteração, ela sabe que é o momento dela buscar o profissional, né. Mas o profissional ela deve passar, no mínimo uma vez ao ano. Para as mulheres, né, que tomam, o anticoncepcional contínuo e não menstruam, é a mesma recomendação da menopausada. Elas sempre vão escolher um dia no mês, né, a mesma coisa. Se ela escolhe, por exemplo, dia 10 de outubro, né, ela vai fazer todos os meses no dia 10. Um exemplo que a gente dá, ela vai dar no momento que está mais confortável para ela, tá. Então, por exemplo, no banho, hora, momento que ela retirou, a gente fala roupa, o sutiã, ela consegue se observar no espelho. Então ela observa essas mamas, né, no espelho, e ela observa se tem qualquer, alteração. O que que a gente fala de alteração? De repente essa mama está com uma vermelhidão, de repente essa mama está ficando puxadinha, a gente fala retraída, né, ela tem um mamilo, ela fala e fala: "Está retraindo, está aparecendo um nódulozinho", a gente fala embaixo da axila, a gente fala a pele dela, tá, aspecto casco de laranja, por exemplo. Então, são observações que ela deve fazer, como a gente falou, né, mensalmente no espelho. Já o exame que a gente fala, né, o autoexame da mama, ela pode fazer no momento que também fala mais confortável para ela. Muitas vezes embaixo do chuveiro, onde ela está com um sabonete para poder fazer esse exame, ou de repente deitada, ela vai escolher o momento. Como que ela faz? Então, geralmente ela vai colocar uma mão, que a gente fala atrás da cabeça, né, e ela vai fazer o quê? Ela vai rodar, que a gente fala da parte externa da mama, de fora para dentro, tá. A gente fala que o movimento, ó, tá aqui, ó, 2 dedinhos, o movimento é de caracol, tudo bem? Da face, que a gente fala externa, e ó, o caracol vai adentrando, sem pressa, sempre 2 dedinhos, ela tem que realmente se sentir, a mama inteira, tá. Quando ela chegar nessa parte que a gente fala areola, tá, ela continua e ela sempre espreme, para ver se tem saída de alguma secreção. É importante ela observar. Se tiver secreção também, importante que ela, busque o profissional. Lembrando que a secreção muitas vezes não pode ser sinal de câncer de mama. Às vezes é uma modificação hormonal que ela tem, a gente fala até um estímulo, uma carícia, alguma coisa pode acontecer. Então não é, o momento dela se assustar, e sim procurar o profissional, tá. Fez tudo isso na mama, ela tem que lembrar que ela tem que fazer na axila também, tá. Então ela vai ter que percorrer toda essa parte da axila, mesma coisa, 2 dedinhos, e se ela perceber, como a gente fala, qualquer nódulozinho, qualquer alteração,
sempre buscar o profissional. As mulheres no geral a gente fala o quê? Vai na unidade básica de saúde, ela vai passar em consulta primeiramente com a enfermeira que faz o acolhimento, e a enfermeira vai fazer esse exame clínico nela. Se perceber algum nódulozinho, ela vai ser encaminhada para o médico. Tem que fazer exames complementares, só esse exame que a gente fala, né, de palpar a mama, de examinar essa mama, ele não é o suficiente, a gente não sabe exatamente que tipo de nódulo que é. Então, o médico, por exemplo, vai solicitar, tá, a mamografia e o ultrassom, se necessário, tá. Lembrando que mesmo sendo, né, a gente fala nódulozinho da mama, é câncer de mama, se a gente detectar precocemente, tá, tem aí 90% de chance de ser tratada. Então a gente detectando precocemente, não estadia, a gente fala, né, esse câncer.